Estamos começando agora esse novo ciclo de temas relativo ao aproveitamento do tempo, que nós faremos também em 4 módulos, em 4 capítulos. Então, nessa primeira introdução, nos dá assim a motivação fundamental para a busca do aproveitamento do tempo como uma qualidade essencial para a vida do cristão e para toda pessoa que tenha boa vontade. Então vamos destacar a questão do tempo, o Cronos, que, segundo a mitologia grega, o Cronos era aquele deus, aquele mito do Olimpo, e que ele simplesmente devorava os seus filhos. E isto representa, vamos dizer, na mente, no imaginário grego, o papel que ocorria na vida das pessoas do tempo. O tempo vai desgastando absolutamente todas as coisas, devora absolutamente todas as coisas. Nós, quando contemplamos a nossa vida, podemos, numa perspectiva puramente raseira, humana, só no plano horizontal, pensar no desgaste, que cada dia que passa é um dia mais próximo da morte, é um dia que nos leva mais próximo daquilo que se acaba. Enquanto para um cristão a perspectiva do tempo é uma perspectiva completamente diferente. E aqui está o tema da palestra. O tempo é criação de Deus e é para todos nós o momento de cultivar virtudes, ganhar uma vida com uma perspectiva de grandeza, poder conhecer, amar e servir a Deus, e com esse processo de crescimento e desenvolvimento do nosso ser, de realização plena, a felicidade se apossa de nós com a vinda do próprio Deus em nós, que é o reino dos céus. Então, para a perspectiva do cristão, o tempo é algo que nos leva à glória, que leva à participação da felicidade eterna, da felicidade divina. Então, o tempo é uma criação divina, começa a existir o tempo quando inicia a criação. Estamos no mundo, o mundo começou e acabará o tempo quando chegar ao fim desse mundo, o fim da história, quando se acaba todo o movimento do efêmero, do transitório. Então nós somos feitos para a eternidade e o tempo que decorre durante a nossa vida é para frutificar em termos de virtudes. Não adianta nós adquirirmos muitos bens, ainda que possam servir para grandes coisas e para conquistar virtudes e ajudar pessoas. Sempre o tempo vai se medir na nossa vida como um tempo para frutificar em termos de virtudes, de qualidades, de bens que nós podemos levar para os outros. Não é verdade, dizia um filósofo antigo, que é impossível que uma pessoa, um ser humano, que tendo feito um bem a outra pessoa, possa ser infeliz. Não há como ser infeliz aquele que sabe ajudar, sabe entregar-se, sabe ser generoso. Então está aí uma razão de ser do nosso tempo, para que a gente se dedique a obras com generosidade para construir uma sociedade mais justa, mais honesta, mais tranquila, cheia de paz, com harmonia. Pelo menos lutarmos para isso. E a característica do tempo é, pois, a finitude, ele acaba. E essa é a característica também das coisas que se situam dentro do tempo. A empresa que nós montamos, aquele pós-doutorado que fizemos numa grande universidade americana, isso tudo tem dentro de um contexto a sua possibilidade, a sua grandeza. No entanto, essas coisas se desfazem. À medida que a gente vai envelhecendo, chegando no final da vida, vamos vendo com perspectiva que todas essas coisas, elas passam. Esses são tesouros que se adquirem na terra, mas que não se pode levar para outra vida. Então temos que pensar que todas essas realizações bacanas, muito boas e importantes, elas têm que ser também, e podem ser, o cultivo de grandes virtudes, boas qualidades e, sobretudo, a vivência das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Assim nós estamos construindo um belo edifício com o tempo que nos foi destinado. Mas o tempo, então, corrói tudo
E nós vemos no plano humano civilizações que foram fundamentais, muito grandes, muito importantes, e essas civilizações desapareceram. Reinos, a humanidade, enfim, e todas as pessoas acabam passando. Até eu destaco uma frase de um poeta que me chamou muita atenção quando li e leio algumas vezes, quando tratamos desse tema do aproveitamento do tempo. Diz esse poeta que ao brilhar um relâmpago, nascemos e ainda dura o seu fulgor quando morremos. Tão curto é o viver. O tempo realmente, tempus breve est. O tempo é breve. Ainda que muitos homens, muitas pessoas pareçam querer esquecer dessa coisa, é uma realidade constatável. Temos que trazer presente a nós e tirar consequências não negativas, não desanimadoras, mas esperançadas. É um momento para conquistar o quê? Uma grande meta, a busca da santidade. Que as nossas obras bem feitas e feitas por amor a Deus, as nossas conquistas sejam para dar glória a Deus. Deu homines glória. Bom, então aqui nós já temos uma perspectiva, um quadro, um picture, que nós podemos colocar o aproveitamento do tempo. Aproveitar o tempo para quê? Para quem? Para onde? Para quando? Porque se essas respostas, se nós estamos aproveitando o tempo para ganhar mais dinheiro e simplesmente mais dinheiro, aproveitar o tempo para conquistar mais aspectos do nosso currículo, para colocar no nosso currículo Lattes, ou se é para conquistar mais prestígio profissional e crescer na escala social, se é só para isso, é uma dimensão de um amor, de um desejo muito pequenininho, muito mesquinho, porque o homem santo é que tem uma grande ambição, ser santo, e portanto coloca o aproveitamento do tempo no lugar devido, conquistar virtudes, conhecer, amar e servir a Deus e possuí-lo definitivamente no céu. E esse princípio orientador não é um princípio orientador individualista, porque aquele que busca a santidade deve necessariamente buscar o quê? A santidade dos outros e procurar transmitir a sua alegria, a sua felicidade às pessoas que estão à sua própria volta. Já vemos aqui que o foco é a busca da santidade no tempo, e o tempo é breve. E não esquecer disso e procurar desenvolver aquela mensagem da parábola dos talentos, fazer frutificar os talentos que nós recebemos. Todos nós temos talentos. Então, não podemos cair simplesmente no aproveitamento do tempo, no ativismo, fazer muitas coisas, conquistar muitos campos de ciência, muitos campos da realização humana, mas desassistidamente descuidar a nossa vida espiritual e a busca da santidade. Então, essa busca destemperada da atividade, do sucesso, pode desgastar a pessoa e afastá-lo do fim, assim, eterno. Nós vamos falar, então, do sentido do tempo para um cristão. O cristão tem noção clara de que o tempo é dom gratuito divino, e que Deus oferece, e que Deus pode o retirar a qualquer momento. Deus é Senhor do tempo. E cabe a nós saber aproveitá-lo dentro desse quadro que nós já explicamos, da busca da santidade. O tempo é a moldura, o picture, e o limite para a realização do destino de cada um de nós, como homens, mulheres, como cristãos. E do ponto de vista dessa realização humana mais profunda, conquistar uma realização com plenitude de santidade. Então, a ideia do aproveitamento do tempo não precisa de comentários, mas não é assim do ponto de vista da realização do cristão. Muitos pensam que vivem como se a vocação cristã fosse sempre um estado, já nasceram com um estado de perfeição, uma condição que se herda, e como se herda um nome. Quer dizer, quando muito seria o caso de ser fiel a esse nome, de não manchá-lo. Mas não se chega a compreender que a vocação cristã recebida no batismo é como uma semente que cai na terra, e essa terra pode estar bem preparada, pode ser fecunda, destinada a dar fruto e a ganhar corpo e crescer, dar fruto, né? Como naquela parábola da semeadura, que diz
Cristo no Evangelho. A vocação cristã está chamada a crescer no tempo. Tem as suas leis de desenvolvimento. É uma vida que tem que atingir, como diz São Paulo, a medida da estatura de Cristo. E Deus conta com o tempo para isso. Se o homem se mostra consciente do valor desse tempo e que lhe é dado, pode-se inclusive dizer que, ao contrário do desenvolvimento físico, que um dia acaba estacionando, né? Ficamos frágeis, débeis, então o desenvolvimento físico se estaciona e regride, o desenvolvimento espiritual se processa segundo uma linha contínua, num movimento progressivamente acelerado. E isso podemos nós fazer com o nosso tempo, render para Deus, como essa parábola da semeadura, que pela boa terra, uma semente rendeu 30, outra 60 e outra 100% daquilo que foi plantado. Eu pensava, depois, na estrutura desse tema do aproveitamento do tempo, para acompanharem os próximos 3 capítulos, nós vamos abordar um ponto sobre critérios de avaliação do tempo para a escala de valores. Uma outra apresentação sobre a necessidade de um plano de vida e de um plano de aproveitamento do tempo. Terceiro, o foco no esforço pessoal, disso lutar com todas as ganas, com todos os brios, como dizia São José Maria, que é o motivo mais sobrenatural que nós temos. Lutar com vontade e para valer. E o valor de um dia, que inicia, atinge o máximo e depois declina. O outro ponto, hoje e agora, hodie et nunc. Vamos debruçar sobre essa vivência do hodie et nunc. E, por último, consequências do aproveitamento do tempo na vida de cada um de nós, para que sejamos, assim, mais eficazes e buscando a glória de Deus nesse mundo, sabendo que, seguindo essa sequência, nós veremos que vale realmente a pena.